Nesta quinta-feira temos o Fla-Flu, que vai definir quem vai para as quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense encerrou na manhã desta quarta-feira, em um treino no CT Carlos Castilho, a preparação para enfrentar o Flamengo, sem poder contar, obviamente, com o Felipe Melo, né, que está suspenso desse jogo. Então o Fluminense não vai contar com ele, vai ficar meio que um buraco ali no banco de reserva, né? Porque a gente tem o David Braz só, pelo que eu sei, só se o Fluminense chamar alguém da base, mas o que eu acho bem difícil de acontecer. Então, Manuel deve ser o titular, obviamente, e o David Braz é o segunda opção, né? Primeira opção, no caso do banco de reservas. Tudo indica que teremos um público muito grande para esse jogo, para esse clássico. O Flamengo esgotou todos os ingressos dos setores deles, o leste, né, que eles já abriram antes, então esgotou a parte leste, a norte, e o Fluminense restou só poucos ingressos do setor do Fluminense, que é o setor sul. Então provavelmente ainda tem ingresso. Se você quiser ir, entra lá no site do Fluminense ou tenta se informar com alguém. Para você comprar, você precisa comprar pelo site do Flamengo. E quem puder ir no Maracanã, vai apoiar o Fluminense. Ainda tem tempo de você comprar seu ingresso. Eu estou gravando aqui de noite, no dia 31, umas 6 e 7 horas, então deve ter ingresso ainda. Se você quiser ir, vai. Se você puder ir também, vá no estádio. Esse jogo também vai definir quem é o menos pior, né, nesse momento turbulento, e também de muito desgaste entre os dois clubes. O Fluminense vem aí com um péssimo resultado diante do Corinthians, perdeu de 2-0 e estava jogando bem na partida, mas não venceu. E vem de péssimos resultados antes do jogo contra o Corinthians. Não vem jogando bem, mesmo ganhando contra o Cuiabá, não jogou bem, a gente sabe disso. E outros resultados também que não foram agradáveis, como também contra o T-Strongs pela Libertadores. E o Flamengo, não preciso falar, né? Todo mundo vê a forma que eles jogam. Eles não conseguem jogar com muita intensidade, muita marcação e tudo mais. No jogo contra o Nublense pela Libertadores, os próprios torcedores do Flamengo criticaram o time por falta de empenho na marcação e por falta de vontade pela equipe nos jogos. Então a torcida do Flamengo vem reclamando muito disso, pedindo para eles terem mais vontade e tudo mais. E eles não vêm jogando um bom futebol recentemente, tipo assim, em questão de intensidade. Eles também vêm sofrendo com lesões, né, de alguns jogadores importantes. O Rascaeta, por exemplo, não consegue jogar uma partida completa. Se você reparar no Fla-Flu da ida, ele não jogou a partida toda, então ele não consegue jogar uma partida inteira. E também o Flamengo vem sofrendo com algumas notícias que saíram essa semana aí, sobre o elenco estar um pouco rachado, né? Um clima meio estranho nos bastidores do Flamengo. Eu não vou me estender muito aqui para falar do Flamengo, mas é um assunto que pode ser relevante para a gente. Quem sabe isso interfira no jogo, né? Pode ser que aconteça. E os assuntos que aconteceram foi porque o Gabigol, recentemente, ele postou nos stories do Instagram que só o Arrascaeta acha ele em campo, né? Só o Arrascaeta que vê ele no jogo. E isso gerou um pouco de desconforto na equipe lá do Flamengo. Os jogadores se sentiram ficaram um pouco chateados com essa declaração do Gabigol. E também teve inclusive a entrevista do Felipe Luiz no último jogo do Flamengo na Libertadores, que ficou um pouco diferente do que o Jorge Sampaoli falou na entrevista, né? O Sampaoli falou que o time estava um pouco desgastado, estava um pouco cansado e tudo mais, é normal. Só que o Felipe Melo falou um pouco diferente, falou que o time precisava mais de união e outras coisas. Então gerou um pouco de desconforto, não caiu muito bem na comissão técnica do Sampaoli. E mais uma coisa que aconteceu, essa foi mais recente, que é a questão do Marinho. O Marinho fez aniversário, se eu não me engano, ontem, e ele foi multado pelo Flamengo, não porque ele fez aniversário, obviamente, mas ele discutiu com algum membro da comissão técnica, e isso acabou gerando um pouco de desconforto também nos jogadores, né? Por conta desse caso. E ele está até negociando com o São Paulo,
né? E o Flamengo não vai conseguir ficar com ele depois desses atos de indisciplina da parte do jogador, talvez não só da parte dele, né? Não dá para saber, a gente tá do lado de fora aqui, lá nos bastidores a gente não consegue saber. E até negocia com o São Paulo. Outro caso é o Davi Luiz, que é um jogador de líder, né? De liderança, principalmente do Flamengo, né? Um cara experiente no time do Flamengo, mas que está cansado de não ter respaldo da diretoria, que inclusive tem o desejo de desfazer do jogador. Então, ele não tem aquela força que ele queria ter da diretoria por querer ser um dos líderes do time. Que no caso, a diretoria com certeza deve babar ovo do Gabigol demais, né? Nesse sentido. E tem outros assuntos também relacionados a isso, mas eu não vou me estender tanto aqui sobre isso, né? Vamos falar aqui do Fluminense. Saiu a notícia que o Alexander está retornando, vem evoluindo muito bem e pode retornar o mais rápido possível, né? Mais do que a gente esperava que ele ia voltar. A gente esperava que seria uns 3 meses, alguma coisa assim, mas tudo indica que vai ser bem antes do que isso. O Fluminense está a cada dia mais perto de ter o retorno do Alexander. O volante, que também atua como lateral esquerdo, postou um vídeo na tarde desta quinta-feira mostrando a recuperação do estiramento no ligamento colateral medial. O jovem jogador do Flu fazia uma atividade de bicicleta ergométrica. Alexander tem sido um dos destaques do Fluminense no ano. Essa é a primeira vez que está no time principal desde o início da temporada e já se consolidou na equipe de Fernando Diniz. Tanto é que a equipe tricolor tem sofrido com a ausência do garoto. Torço muito para que o Alexander volte o mais rápido possível. Eu gosto muito dele. Ele encaixou perfeitamente ali no esquema do Diniz, no time. Caiu como uma luva, joga bem no lateral esquerdo, joga bem no meio campo. Então torço muito para que ele volte o mais rápido possível, quanto antes, porque a gente precisa muito dele. Keno também não joga contra o Flamengo. Os dois jogadores aí estão de fora. Eles não vão se recuperar a tempo, né? Principalmente o Keno. O Keno está até um pouco mais rápido do que o Alexander, pode se recuperar e voltar ao normal até antes dele. E ele também não deve jogar contra o River Plate lá no Monumental. Também está fora, não vai se recuperar a tempo. Segundo a notícia do GE, diz o seguinte: Keno é quem está mais próximo. Por mais que o Fluminense não divulgue o prazo para o retorno, o atacante teve uma lesão muscular de gravidade moderada contra o River. Havia a expectativa de que ele retornasse para o jogo de volta da Copa do Brasil, mas isso não acontecerá. O jogo será transmitido no Sport TV e Premier para todo o Brasil às 8 horas da noite desta quinta-feira. Com Keno e Alexander fora por lesão, Lima e Martinelli devem iniciar a partida. Deve ser o mesmo time praticamente, o meio campo, quer dizer, deve ser o mesmo meio campo que jogou contra o Corinthians. A dúvida fica pela lateral esquerda, é óbvio, Marcelo. Sem atuar desde o primeiro Fla-Flu, quando sofreu com problemas musculares, né? Não foi uma lesão, foi dores na panturrilha. O jogador vinha sendo preparado para essa partida, para ficar 100%. Só que aí que tá, hoje, na quarta-feira, ele ia treinar com o elenco para sacramentar, né, a titularidade dele, né? Para a gente saber se ele realmente ia jogar de titular. Mas o jogador não treinou com o grupo nesta quarta-feira, na véspera da partida. Então a gente não tem certeza absoluta se ele vai jogar ou se ele vai entrar em campo. Mas tudo indica que ele vai ser relacionado, mas provavelmente não deve começar jogando. Não dá para saber no momento. Chegou até a ser divulgado que ele disse a pessoas próximas que até joga sem perna. Olha só, cara. Eu gosto muito do Marcelo, né? Tem como não. Ele vai para o jogo, então ele deve ir para o jogo. Eu acho muito improvável dele ficar de fora. Ele pode até não entrar de titular, mas com certeza ele deve ir para o jogo. Não é possível. Ele deve ser relacionado, mas não dá para saber. Como eu falei, não dá para saber se ele vai ser titular. É muito arriscado, né? Um pouco. Porque imagina se coloca ele de titular e mesma coisa acontece. 30 minutos ele sente e tem que sair, entendeu? É um pouco arriscado. Então, pode ser que o Guga entre de titular e o Marcelo comece no banco e depois entre no segundo tempo. Mas também pode ser que o Marcelo jogue titular, não dá para saber. Vai ser
definido ali no vestiário. O Guga vem tendo uma bateria enorme de jogos, então também é um ponto que o Diniz pode pensar em colocar o Marcelo. Até diz aqui na matéria, apesar do lateral ainda não estar 100%, a tendência é que ele seja relacionado e seja avaliado no vestiário para saber se tem condições de ser titular. Caso ele não esteja entre os 11 iniciais, Guga será mantido na esquerda. Então, com isso, a provável escalação do Fluminense para essa partida é Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo ou Guga, André, Martinelli, Lima, Ganso, Arias e Cano. Falando em Cano, eu confesso que eu estou muito preocupado se esse jogo for para os pênaltis e o Cano quiser bater o pênalti, cara. Cara, não é possível, ele tem que treinar, ele tem que ter treinado esse pênalti. Tem que ter treinado, cara, para esse jogo, porque tem muita chance de ter pênalti nesse jogo. Principalmente pelo futebol que os dois times vêm apresentando, como eu falei. E galera, eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui qual vai ser o placar, o que você acha desse jogo, como é que o Fluminense, você acha que o Fluminense está bem preparado, comenta aqui se vai ter outro 4-1. Eu confesso que eu estou confiante na vitória, pode ser que aconteça o oposto, mas eu estou ansioso, vou lá no jogo, vou gravar para vocês, eu lá no jogo, mas se inscreve aí, deixa o like para você não perder o vídeo. Ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Comenta. E é isso, galera. Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu!